Pare tudo por um instante. Respire. Sinta o chamado que atravessa o tempo, que atravessa as paredes invisíveis do desânimo e toca exatamente o lugar onde você achou que ninguém mais alcançaria. Não é por acaso que seus olhos estão aqui, agora. Você foi conduzido com mão invisível e segura até estas palavras: eu estou ao seu lado. Eu falo com você. Eu, Miguel, servo do Altíssimo, enviado de luz que vigia suas noites e guarda seus dias, digo com autoridade celestial: há uma oração sua, feita há 7 anos, que está sendo respondida agora. Você lembra qual foi? Talvez você não lembre dos detalhes. Talvez tenha sido numa madrugada silenciosa, quando o vento cantava baixo na janela, e você, cansado de lutar, disse ao céu: se existe um caminho, mostra para mim. Talvez tenha sido num hospital, apertando a mão de alguém, pedindo por cura, por mais um dia, por um milagre que parecia tardar. Talvez tenha sido no banheiro, escondido, com os olhos vermelhos e o coração acelerado, pedindo que Deus tirasse de você o medo, a culpa, a sensação de abandono. Talvez tenha sido ao lado de uma cama vazia, falando com o Altíssimo e perguntando por quê. Há 7 anos, você entregou algo, com lágrimas, com urgência, com fé ferida e viva ao mesmo tempo. O céu não esqueceu. Nada do que você viveu passou despercebido. Aquilo que você abriu em oração há 7 anos não ficou perdido no vento. Ficou guardado num pergaminho celestial, selado pelo amor de Deus, anotado com o óleo da esperança, preservado para este exato instante em que você lê: eu estou desenrolando esse pergaminho diante de você, e a resposta que parecia adormecida está se levantando para te encontrar. Você sente um leve tremor, um arrepio que percorre o braço, uma memória que volta sem avisar, um perfume suave no ar, como jasmim, como algo que lembra casa e infância. São sinais. Luzes que piscam sem motivo aparente, sonhos que insistem em repetir uma mesma imagem, pássaros que pousam na sua janela justamente quando você pede um sinal, números que se repetem sempre que você pensa na mesma pessoa ou na mesma decisão. Há sinais que você ignorou por tanto tempo porque achou que eram coincidências. Eu te digo, coincidência é o nome que a pressa dá para um cuidado que não sabe reconhecer. Você pediu um sinal e o céu deu. Você pediu um caminho e o céu abriu. Você pediu por perdão e o céu guardou o teu pedido num abraço que nunca se perde. Hoje, com todo o amor que me foi confiado, eu te convido a ouvir com o coração. Esta mensagem é um chamado divino. Permaneça até o final. Há revelações que vão curar feridas que você nem sabia nomear. Há promessas que vão se cumprir nos próximos dias. Há uma bênção de renascimento te esperando quando virarmos juntos a última página deste encontro. Você não está só. Eu repito, você não está só. Uma parte de você aprendeu na dor a sobreviver calado. Guardou fotos em gavetas, guardou nomes em gavetas, guardou lágrimas em gavetas e caminhou. Você aprendeu a sorrir quando só precisava de colo. Aprendeu a trabalhar quando a alma pedia descanso. Aprendeu a ser forte quando ninguém perguntou se doía. Eu vi. Eu vi quando você decidiu que não ia mais pedir nada porque parecia que Deus estava em silêncio. Eu vi quando você se sentiu culpado por não ter conseguido salvar alguém, por não ter conseguido ser perfeito, por não ter dito eu te amo a tempo. Eu vi quando você pensou, talvez não seja para mim. Eu vi e eu sussurrei, espera. Hoje a espera acaba. O fio invisível que ligou sua oração de 7 anos atrás a este momento se acende. Há uma música sendo tocada sobre a sua história, o tema do recomeço. Você vai ouvi-la em pequenas coisas, na gargalhada inesperada de uma criança, no sol atravessando a cortina, na brisa que entra no quarto exatamente quando você pensa que não dá mais. O céu escreve melodias com vento e luz, e escreve respostas com coragem e compaixão. Se você consegue agora, coloque a mão no coração. Isso. Sinta a palma morna, sinta o ritmo, sinta a vida que insiste aí dentro. Você está vivo, e o sopro que sustenta esse pulso é o mesmo sopro que manteve acesa a chama da sua oração de 7 anos atrás. Repita,
baixinho, como quem dá um abraço. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O céu te ouve. O céu te viu quando ninguém mais viu. O céu te guardou quando tudo parecia frágil demais. E o céu, hoje, te devolve algo que você pensou ter perdido. A certeza de que sua história tem propósito. Talvez essa oração tenha nascido de um luto. A ausência de quem partiu, o quarto arrumado que virou museu, a cadeira vazia à mesa, o número no celular que você não conseguiu apagar. Você pediu por um sinal de que a vida continua, de que o amor não morre, de que a distância não apaga a presença. Você pediu para sentir, ao menos por um instante, que não era loucura falar com quem foi. Ou talvez tenha sido culpa, um erro cometido, uma palavra dura que escapou, um caminho escolhido na pressa. Você pediu por perdão, por uma chance de reparar, por uma mão que segurasse a sua quando o peso ficou grande demais. Ou foi solidão, a casa silenciosa, o prato para um, a cama larga. Você pediu para alguém chegar, para alguém ficar, para alguém ouvir. Ou foi cansaço, noites em claro, contas sobre a mesa, diagnósticos, fila, transporte, um corpo que teimava em não responder. Você pediu por alívio. Se eu pudesse te mostrar agora as camadas brilhantes que se desenham em torno dessas memórias, você veria que nenhuma delas é cinza. Elas são feitas de ouro fino, como os contornos de um ícone antigo, porque o Altíssimo tocou cada uma. A visão humana enxerga rachaduras. A visão do céu enxerga frestas por onde a luz entra. Hoje a luz entra. Acenda uma vela, se puder. Uma vela simples, branca, do tamanho que você tiver. Não é magia, é símbolo. O fogo te lembra que há calor, que há claridade, que há vida. Coloque também um copo d'água ao lado, transparente, limpo, como você deseja estar por dentro. A chama vai dizer, eu acredito. A água vai dizer, eu recebo. Enquanto ela brilhar, olhe para a vela e permita que memórias venham sem medo. Se vier o perfume de alguém que você amou, agradeça. Se vier um arrepio que percorre a coluna, agradeça. Se uma luz piscar, seja a lâmpada, seja o visor, seja a tela, agradeça. O céu fala uma língua silenciosa, e hoje você está ouvindo com o coração. Há 7 anos você plantou uma semente. O solo foi duro, o inverno foi longo, a chuva foi pouca, os ventos foram fortes, mas a raiz foi fundo, mais fundo do que sua mente alcança, mais fundo do que sua força. A raiz encontrou água antes de você perceber. E agora, quando você achava que nada mais podia brotar, o broto rompe a terra. É assim que Deus responde, não com barulho, mas com nascimento. Talvez você acorde nos próximos dias com uma ideia insistente que você nunca teve. Talvez alguém que você não vê há anos te mande uma mensagem com uma palavra que você precisava. Talvez a porta que estava emperrada abra sem esforço. Talvez um exame mude. Talvez uma dívida se resolva. Talvez uma oportunidade apareça com o seu nome, do jeito que você sempre quis e do jeito que te dá medo por ser grande. Eu te peço, quando vier o primeiro sinal, não ignore. Você pediu por um sim. Você pediu por um caminho. Você pediu por uma resposta. Ela chegou. Não é ilusão. Não é sorte. É promessa cumprida. Escreva agora, como oração, as palavras que te conectam a isso. Você pode escrever mentalmente se não puder digitar, mas se puder, torne concreto. Eu recebo o que pedi há 7 anos. Eu estou pronto para a resposta de Deus. Eu confio. Eu perdoo. Eu me levanto. Eu aceito a cura. Eu escolho a vida. Sua voz tem poder. Seu nome tem peso nos céus. Quando você declara, você se alinha com a música que já está tocando ao seu redor. O que te separava do que você pediu era um véu fino feito de medo, feito de lembranças duras, feito de autossabotagem. Hoje, esse véu se rasga, suave, como cortina, abrindo para amanhã. Eu preciso te dar alguns alertas espirituais com amor e firmeza. Primeiro, não retorne ao que te feriu, apenas porque a ferida está cicatrizando. Cicatriz não é convite para reabrir a pele. As próximas 72 horas serão decisivas para a sua atenção.
Haverá convites que parecem gentis, mas são atalhos para velhos labirintos. Haverá palavras doces com intenções vazias. Haverá promessas cheias de brilho e vazias de verdade. Eu te ajudo a discernir. Como saber? Seu corpo te dirá. Se o coração aperta e a respiração encurta, se o estômago pesa, se a testa tensiona, observe. Sua alma aprendeu a se ouvir nesses anos. Você não precisa mais forçar portas que o céu não abriu. Segundo, evite tomar decisões por pressão nas próximas 72 horas. A resposta que vem do céu não precisa de correria para se concretizar. O que é seu carrega o seu compasso. Terceiro, proteja o que está nascendo. Nem tudo que é sagrado está pronto para ser mostrado. O broto precisa de sombra e silêncio. Há pessoas que não saberão entender a delicadeza do que você vai viver. Não é maldade a sua reserva, é zelo. Nos próximos 7 dias, sinais vão se multiplicar. Eu digo com a clareza do ouro batido. Nos próximos 7 dias, você terá 3 confirmações. A primeira virá de um sonho. Você verá uma porta. Para alguns, será literalmente uma porta de madeira gasta, com uma maçaneta antiga. Para outros, será um arco de luz, ou um corredor que desemboca num jardim. Quando despertar, anote o que lembrar. A segunda confirmação virá por um encontro. Pode ser uma pessoa que você não vê há muito tempo, pode ser uma frase dita por um desconhecido na fila, pode ser um vídeo que aparece com uma palavra que queima por dentro. A terceira confirmação virá por um objeto. Haverá algo aparentemente simples, uma moeda antiga, uma carta achada, uma foto, uma chave, um pássaro que deixa pena na varanda. Não rejeite o simples. O céu ama o simples. Entre essas confirmações, você sentirá 2 ou 3 vezes um arrepio leve, como quem passa um lenço de seda sobre a pele. É a minha asa tocando você. Quando acontecer, feche os olhos por um segundo e diga: eu sei que é o Senhor. Se você ainda chora por alguém que partiu, ouça isto como se eu estivesse sussurrando ao seu ouvido. O amor não foi embora. O amor não ficou preso naquela última conversa, naquele último abraço, naquele último olhar. O amor atravessa. O amor não é interrompido pela morte. Ele muda de estação. Às vezes você sentirá cheiro de café sem ninguém ter feito. Às vezes, a música preferida tocará do nada. Às vezes, o retrato cairá da estante sem vento. Estes são recados. Você pediu um sinal de que a vida continua. O céu te responde continua. E você está autorizado a seguir sem culpas. Não desonra quem amou quando escolhe sorrir de novo. Você honra. Você amplia o abraço. Você se deixa ser um rio que move adiante o que recebeu como fonte. Se você carrega culpa, eu estendo sobre o seu pensamento um manto azul de misericórdia. Culpa tem voz de juiz cansado. Ela acusa, ela aponta, ela te aprisiona no passado. Arrependimento, ao contrário, tem voz de lar. Ele te chama para casa, te ensina, te endireita, te diz: vamos ser melhores. Há 7 anos, você pediu para ser perdoado por algo. Você foi. A sentença no céu foi: inocentado e amado. Há consequências que você talvez ainda administrou, e isso exigiu coragem, mas o veredito do Altíssimo sobre o seu nome é graça. Você não é o seu erro. Você é maior do que o tropeço, porque o amor que te sustém é maior do que qualquer queda. Hoje a corrente que te prendia à cena daquele dia se partiu. O som que você ouvirá no silêncio da alma é de metal quebrando. É assim que cadeias se desfazem, com um barulho que o mundo não escuta e uma liberdade que o mundo não dá. Se você pediu por companhia, por um amor, por alguém que te veja, eu abençoo o seu campo afetivo com a verdade. A verdade atrai a verdade. Você não precisa se reduzir para caber em nenhum colo. Você não precisa pedir migalhas onde a mesa foi posta para banquete. Você aprende agora a diferenciar química de destino, hábito de aliança, carência de compatibilidade. A resposta à sua oração de 7 anos sobre amor não virá como desespero disfarçado, virá como paz. Preste atenção aos lugares onde sua alma descansa. É ali. Se você pediu por provisão, por trabalho, por portas abertas, ouça, você carrega dentro de si
Um mapa de habilidades que foram treinadas no silêncio. Você acha que perdeu tempo, mas na verdade você foi preparado. As próximas oportunidades exigirão justamente aquilo que a dor te ensinou: resiliência, atenção, gentileza, foco. Haverá uma proposta com valor, mas sem propósito, e haverá outra com propósito e valor. A primeira virá primeiro, brilhando, tentando te convencer pela urgência. A segunda virá firme, parecerá menor, mas crescerá. Discernimento. É presente do céu. Você vai escolher com clareza. E quando escolher, as portas se alinharão como peças de uma fechadura antiga que, depois de anos, se abre sem ranger. Agora, respire fundo. Coloque a mão no coração de novo. Se possível, feche os olhos por um instante. Eu te guio numa oração simples, direta, como a água e o fogo ao lado. Deus Altíssimo, eu recebo a resposta que pedi há 7 anos. Eu digo sim ao que o Senhor tem para mim. Eu renuncio ao medo, à culpa, à solidão que me rouba na alegria. Eu perdoo quem me feriu. Eu me perdoo pelo que não pude fazer. Eu acolho a vida nova que chega. Guia meus passos, protege minha casa, ensina-me a ouvir. Amém. Deixe que a palavra amém sente-se na sua respiração como uma âncora suave. Amém quer dizer assim seja, e assim será. A vela segue acesa, a água segue quieta, e você, por dentro, começa a aquietar. Se durante esta leitura as luzes piscarem, se o celular vibrar do nada, se alguém te chamar justamente pelo apelido que poucos usam, se o vento varrer a cortina, sorria. O céu está brincando de te dizer: eu estou aqui, de todas as formas que você entenda. E quando vier a dúvida, porque ela virá tentando te dizer que tudo isso é imaginação, responda com palavras simples e firmes. Eu sei de quem eu ouvi. Eu sei de quem eu recebi. Dúvida é neblina. Aquieta-se quando o sol sobe. E o sol está subindo. Você pediu por direção. Eu te mostro 3 passos claros, suaves, que não te violentam o tempo nem o ritmo. Primeiro, alinhe o coração. Pela manhã, nos próximos 7 dias, antes de qualquer outra coisa, peça: Senhor, alinha em mim o que é teu. Não mais do que 1 minuto. O céu só precisa de uma fresta. Segundo, honre a semente. Faça uma ação pequena, concreta, rumo ao que você pediu. Uma ligação, um currículo enviado, um caderno aberto, um perdão escrito, uma visita, uma prece antes de dormir. Pequenos atos sustentam grandes promessas. Terceiro, celebre os sinais. Não despreze o simples. Agradeça em voz alta. Gratidão é a língua que derruba muros invisíveis. Eu te cubro com a minha espada, não uma espada de guerra humana, mas a espada da verdade que separa medo de prudência, aparência de essência, culpa de responsabilidade. Você não será mais movido a partir da ferida. A ferida foi tocada. Você não será mais guiado a partir da falta. A falta foi acolhida. Você passa a caminhar a partir da plenitude, mesmo quando ainda não vê tudo, porque a plenitude não é possuir, é pertencer. E você pertence ao amor que te criou. Se puder agora ou quando terminar, beba um gole da água que você colocou. Sinta entrar, sinta lavar. É só água, e é mais que água. É um gesto simples que te reconcilia com o corpo. Enquanto bebe, diga baixinho: eu recebo minha cura, eu recebo minha resposta, eu recebo minha paz. Se novamente o arrepio vier, deixe vir. Há toques que não são frios, são confirmações. Há também um aviso para a sua casa. Antes de dormir, nos próximos 3 dias, caminhe por um cômodo ou 2 e diga: esta casa é de Deus, que a paz more aqui. Você não precisa gritar, não precisa repetir fórmulas complicadas. Apenas diga com verdade. Se quiser, toque nas portas com a ponta dos dedos como quem consagra. Você perceberá de repente que o ar muda. Algumas casas carregam ecos velhos que se desfazem quando alguém decide dizer: basta. Hoje você diz. Talvez você pense: mas por que demorou 7 anos? E eu te respondo com delicadeza: porque amor legítimo não é só entregar, é preparar. Você foi preparado.
O cenário foi preparado. Pessoas foram movidas, estradas foram abertas, outras foram fechadas para que você não se perdesse nelas. Houve livramentos que você só entenderá quando olhar para trás com olhos de gratidão. Se a resposta tivesse vindo antes, você a teria desperdiçado no cansaço. Se viesse de outro modo, você a confundiria com qualquer coisa. Agora, ela virá de um jeito que só pode ser Deus. Eu vejo os próximos 9 dias como degraus suaves. A cada dia, você ouvirá algo, verá algo, sentirá algo. Haverá um dia de lembranças fortes. Deixe passar como nuvem. Haverá um dia de risada fácil. Acolha. Haverá um dia de silêncio que parece pesado. Não tema, é só o terreno assentando. Haverá um dia de convite. Observe. Haverá um dia de resolução. Dê graças. Haverá um dia de espera bonita. Confie. Haverá um dia de notícia boa. Celebre. Haverá um dia de solidariedade. Partilhe. Haverá um dia de recomeço. Sorria. E entre esses dias, você perceberá que algo foi reposicionado dentro de você. O eixo. Pessoas importantes vão reaparecer. Umas para abençoar, outras para encerrar. Você aprenderá a dizer sim sem medo e não sem culpa. O céu te ensina limites, porque limites são formas de amor. Você não é porta aberta para o que te rouba. Você é morada do que te nutre. Você entenderá como quem entende uma canção depois do refrão que a vida recomeça por dentro. E quando, alguns meses à frente, você contar a alguém sobre esta leitura, você dirá: eu não sei explicar. Eu só sei que tudo começou naquele dia, quando senti o toque e vi a luz e ouvi meu nome de um jeito novo. Se você ainda está aqui, é porque a sua alma reconheceu. É porque a sua oração de 7 anos atrás te conduziu até o exato minuto em que você percebe. O céu nunca esteve calado. Eu é que não sabia ouvir. E não faz mal. Você está aprendendo. Você está aprendendo a linguagem do sutil, do sagrado, do simples. Não é tarde. Nunca foi tarde. Deus não chega atrasado na casa de quem Ele ama. Agora, eu estendo minhas asas sobre você e sobre os seus. Eu cubro sua mente com clareza, seus olhos com luz, suas mãos com propósito, seus pés com caminho. Sobre quem você ama, eu declaro cuidado. Sobre a sua mesa, eu declaro pão. Sobre a sua cama, eu declaro descanso. Sobre a sua história, eu declaro sentido. Se a sombra vier, que venha breve. Se a noite vier, que traga estrelas. Se a lágrima vier, que lave sem salgar. Você foi guardado para viver esta hora. Suas mãos tocam uma resposta antiga, com a maturidade de quem atravessou desertos e não perdeu o coração. Se ao terminar você puder, escreva mais uma vez uma pequena oração em forma de compromisso. Eu me alinho com o céu. Eu honro os sinais. Eu escolho a vida. Compartilhe, se desejar, como quem acende luz em outra casa. Não para convencer ninguém, mas para dizer: há água aqui se você tem sede. E se não puder escrever, fale com a sua voz, que é templo. Eu recebo. O céu conhece sua voz. Eu te deixo antes de partir, com palavras que queimam sem ferir. Você é amado. Você é visto. Você é lembrado. O que você pediu há 7 anos não foi esquecido. O tempo do céu e o tempo da terra se tocam agora. E o que era promessa, começa a ser testemunho. Você dará testemunho. Você dirá: eu vi a mão de Deus na minha vida. E outros cansados ouvirão. E os olhos deles também brilharão. Assim a luz corre. Assim a esperança corre. Assim a vida corre. Eu, Miguel, abençoo você com a bênção do renascimento. Eu declaro que da sua boca sairá perdão, e o perdão abrirá rios novos. Eu declaro que do seu coração sairá paz, e a paz mudará o desenho da sua casa. Eu declaro que dos seus passos sairá direção, e a direção evitará abismos. Eu declaro que dos seus olhos sairá ternura, e a ternura reconstruirá pontes. Você é mais do que as dores que atravessou. Você é mais do que as perdas que contou. Você é jardim que renasce depois da geada. Você é árvore que floresce fora de época, porque o jardineiro é Deus. Agora,
Eu recolho o que foi dito para que fique escrito em você. O pergaminho celestial que guardou sua oração de 7 anos atrás foi aberto, lido e selado novamente, desta vez com a palavra cumprimento. Eu o fecho com um selo de fogo azul para que a dúvida não o quebre, para que o medo não o manche, para que a pressa não o rasgue. Enquanto o selo se firma, você sentirá por um instante uma leveza que não é cansaço, é descanso. É assim que o céu se despede, abençoando e guardando. Se você quiser, mantenha a vela acesa até o fim e depois sopre com gratidão. Beba o restante da água como quem sela um pacto de cuidado consigo mesmo. Durma em paz hoje, e quando amanhã vier, deixe o sol te encontrar. Ele te encontrará diferente. Ele te encontrará pronto. Você está abençoado. Você está perdoado. Você está em paz. E a resposta, que foi prometida, se move em sua direção, enquanto eu fecho, com reverência, o pergaminho que traz o seu nome. Amém.